Olá pessoal, tudo bem? Voltei, tô de volta. É, tá um pouco complicado aqui, um pouco corrido, para fazer as gravações, e aí é por isso que tá sendo agora que tá meio parado. Contra a minha vontade, né? Pra ficar bem claro, contra a minha vontade. E só que essa semana eu acho que eu vou conseguir postar vídeo praticamente todo dia, quase todo dia, né? É, eu tô bem afim de movimentar, tô com algumas ideias, algumas propostas diferentes. Só que antes eu quero terminar as séries que já estão em andamento, que são duas, né? Essas que tem começo, meio e fim, que é o Código de Direito Canônico e o Catecismo. E eu espero realmente que eu consiga dar conclusão. Vamos tentar, né? Vamos tentar. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, para playlist de comentário mesmo, tá? Eu vou dar uma olhada aqui nos vídeos do Guilherme Barça. O Guilherme Barça é um rapaz católico apostólico romano que faz vídeos, sobretudo no Instagram. Então ele tem um quadro aqui chamado, um dos quadros dele, que é acho que é o mais famoso, é o Café com o Teu Catequista, né? Provavelmente presumo e tenho quase certeza que é por conta daquele livro Café com Deus Pai, né? Que é um livro meio estranho. E aí acho que foi a saída de marketing que ele encontrou aqui, que é bem interessante. Eu nunca conversei com ele, tá? Não conheço ele pessoalmente. Eu acompanho muito a noiva dele, a Bianca, né? Faz muitos anos, acho que eu comecei a acompanhar a página da Bianca em 2021, tá? Ele nem conhecia ela ainda, né? Acho que hoje eles são noivos, eu acho, já casaram, são noivos, sei lá. E ela aparece em alguns vídeos aqui, tá? A Bianca tem uma página aí de, pelo menos eu não sei como é que tá agora, se ela tá postando ou não, mas ela postava bastante coisa sobre política, né? Antifeminismo, esse tipo de coisa. Acho que agora tá postando coisa sobre religião. E o Guilherme posta sobretudo religião católica, basicamente. E eu nunca assisti um vídeo inteiro dele, tá? Só pedacinhos muito curtos, assim, eu queria assistir os vídeos, aqui os Reels, do começo ao fim, não de todos, mas de alguns, e aproveitar e já fazer o react, né? Então eu vou assistindo e vou comentando alguma coisa que eu queria comentar. Tem alguns aqui de história, eu vou dar ênfase principalmente nesses aqui, tá? Porque teologia não é muito minha praia, né? Confesso que eu não gosto tanto. Mas história é a minha praia. Então, se ele estiver falando alguma coisa de história, eu vou ouvir com bastante atenção. De teologia eu pego assim, alguma coisa mais simples para ver. Eu também não sei como é que tá organizado aqui os vídeos, eu acho que é de maneira aleatória, ele vai tendo ideia e vai postando. E vamos dar uma olhada nisso aqui, tá? Quero olhar aqui com vocês e assistir. Eu acho que os primeiros vídeos que eu vi dele assim foi a Bianca que divulgou, né? Porque ele tinha uma página bem pequena, agora tem uma página grande, ó. São 127 mil seguidores. É uma página muito grande, ele faz sucesso, viu? Faz sucesso. Então a gente vai ver um cara aqui de muito sucesso, né? Vamos dar uma olhada aqui como é que funciona o sucesso. Caramba, cadê o áudio? Chorar, você não está indo buscar. Se você vai à igreja em busca só de se arrepiar ou de chorar, você não está indo buscar Deus. Você está indo buscar satisfazer suas próprias vontades. Esse é o café com o teu catequista. Concordo, não preciso nem ver. Por que Maria é mãe de Deus? Ah, esse aqui vale a pena. Esse aqui vale a pena. Vamos ver esse aqui? Não tem a ver com a história, mas vamos ver esse aqui. Esse aqui vale a pena. Vamos ver como é que ele defende? Porque, obviamente, o pessoal católico que eu vejo, eles não sabem defender isso aqui, tá? Eles defendem errado isso aqui. Eles não conseguem, tá? Não tô dizendo todos, tô dizendo esses influenciadores mais populares, assim, sabe? Que não tem muito estudo, não tem muito conhecimento. Eles vão mais porque o Instagram aceita de tudo, né? Qualquer coisa que você faz no Instagram segue e funciona. Sobretudo se você for fazer postagens bem caricatas, né? O Instagram é um espaço onde o entretenimento funciona. Se você faz uma coisa séria, demora para vingar. Se você faz uma coisa
só por entretenimento, aí vinga muito fácil. Entendeu? Então para isso tem que ser polêmico e bem caricato. Vamos ver como é que ele defende. Ele não parece um cara caricato. Essa aqui é a Bianca, a título de curiosidade. Ela é mãe de Jesus, e Jesus é Deus. A gente não diz que Maria é mãe da Santíssima Trindade, ou que ela é mãe de Deus Pai ou do Espírito Santo. Até porque eles não encarnaram, mas Deus Filho encarnou. Esse aqui foi. Eu vi isso aqui, tá? Não esse vídeo, eu já vi vídeo desse quadro dele. Acho que é o segundo quadro que ele tem. Ele tem 2 só. Esse é a dúvida de um recém-convertido. Aí a Bianca finge que tá recém-convertida e vai perguntando coisas pra ele como se ele fosse um catequista. Aí ele vai respondendo. Acho que é tipo isso. Como Jesus encarnou e Jesus é Deus e é filho de Maria, Maria é mãe de Deus. Então ela é mãe de Deus Filho, filha de Deus Pai e esposa do Espírito Santo. Exato. Não, mas o silogismo é verdadeiro, tá? O silogismo é verdadeiro. O silogismo é verdadeiro. Isso aí é verdade. Maria, mãe de Jesus, Jesus é Deus, Maria, mãe de Deus. Né? A é igual a B, B igual a C, é igual a C. É verdadeiro. Ela é criatura, foi criada por Deus. Agora, essa coisa de esposa do Espírito Santo é complicado, né? Porque isso aqui só pode ser vislumbrado do ponto de vista simbólico, tá? Não pode ser literal, tá bom? Porque não tem um vínculo de matrimônio. E por que na Bíblia Jesus chama ela de mulher e não de mãe? Você sabe quem é chamado de mulher na Bíblia também? Quem? Eva. Jesus. Não. Ah, mano. Eu achei que ele ia falar daquela parte do. Ele ia pegar o termo. Tem um termo grego pra isso. Que é. Ele denota é um termo de respeito. Entendeu? Tem aqui, quer ver? Vou colocar aqui. Jesus chama Maria de mulher. Aí eu vou procurar aqui o trecho. Aqui tem é isso, é Gnai. Mas não tem nada a ver com isso aqui que tá aparecendo. Eu queria o trecho da Bíblia mesmo, o trecho do Evangelho, porque eu não lembro. O trecho. Vamos ver se essa porca. Não, mas o que tem a ver com Gênesis? Ô, Iá, caramba. Aqui pode. Tá aqui, ó. João 2, quarto. Então vamos entrar lá no Novo Testamento. João 2. Tá aqui. É isso que eu queria achar. Essa expressão aqui, ó, porque essa página aqui já coloca os léxicos, mas eu não sei se esse é o melhor deles, mas é já o suficiente, tá? É uma expressão não de menosprezo, tá, gente? É uma expressão de admiração e de respeito, tá? Seria como senhora, né? É possível traduzir como senhora. Não é a tradução mais literal de todas, tá? Que fique bem claro, não é a tradução mais literal de todas, mas não tá errado, porque a atribuição semântica é essa mesmo. Ela não tem nada a ver com Eva. Não tem nada a ver com Eva. Deus chama ela de mulher fazendo referência a Eva. Por Eva, o pecado entrou no mundo. E por Maria, a nova Eva, e por isso ele chama ela de mulher, a remissão dos pecados veio ao mundo, que é o próprio Cristo. Caramba. A Bíblia menciona irmãos de Cristo. Essa aqui vale a pena também. Esses irmãos de Cristo eram então filhos de Maria? Não. Os irmãos da Bíblia, a palavra em hebraico não. Não. Ah, mano, eu tava tão empolgado, cara. Fazer o vídeo. É grego, tá, gente? Adelphos. Tá? É que tem um argumento bem antigo. Antigo mesmo, tá? Acho que deve ter uns
1800 anos já de existência, de que Adelphos é predicado não apenas para irmãos de sangue, mas para vários níveis de parentesco, né? Então, embora você não tenha uma prova apodítica na escritura de que Maria não teve outros filhos, você também não tem uma prova apodítica de que ela teve, né? Então você não tem apodeose, apodexômetra em nenhum dos dois casos. E pelo tom do texto bíblico, dá a impressão que Maria teve uma vida de pureza muito acentuada, né, pelo contexto. Então havia uma inclinação em alguns teólogos do século III e do século IV a considerar Maria sempre virgem, né? A ideia da Imaculada Conceição, a concepção de Maria, né? A Imaculada Conceição de Maria, ela é um pouco mais distante, do ponto de vista de que ela começa a aparecer a partir do século XIII, basicamente, tá? Mas a ideia da perpétua virgindade de Maria, ela é bem antiga, bem mais antiga. Ambas são antigas, mas a virgindade de Maria é muito mais antiga. Não quer dizer, não? E o Novo Testamento não foi escrito em hebraico, foi escrito em grego koiné. De sangue. Na própria Bíblia, você tem várias outras passagens em que se usa o irmão, mas não se refere ao irmão de sangue, e sim a alguma relação de parentesco. Tá bom, já entendi. Na guerra entre Israel e Palestina, o católico deve ficar do lado da paz. Opa, isso aqui eu quero ver. Esse é o café com o teu catequista. É muito comum nos dias de hoje as pessoas moldarem a religião à sua visão política, e não o contrário. Eu deveria basear minha visão de mundo, incluindo a visão política, a partir da religião. Fácil a gente perceber isso na guerra entre Israel e Palestina. A direita adotou Israel, a esquerda adotou a Palestina e ninguém adotou a paz. E essa é a função dos católicos. Os católicos não ficam nem com um nem com o outro, mas ficam com a paz. Legítima defesa, ela é lista pela Igreja Católica, ela é defendida pela Igreja Católica. Se alguém vem me atacar ou atacar a minha família e eu mato essa pessoa, eu não estou em pecado. Isso é legítima defesa. O mesmo se aplica a nações. Então é legítimo que uma nação se defenda de um ataque injusto. Só que mesmo na legítima defesa pessoal, eu não posso agir com crueldade. Então se uma pessoa vem me atacar com uma faca e eu amarro essa pessoa, levo para casa, torturo essa pessoa, arranco a unha dessa pessoa e no final mato com crueldade, já não é mais legítima defesa. E é isso que está acontecendo na guerra. Não é isso que tá acontecendo na guerra, não. Não é isso que tá acontecendo na guerra, não, cara. Me desculpa, mas você não vai comparar as ações do Mossad com o Hamas, não, cara. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O Mossad entregou caixões de crianças de palestinos pro Hamas? Não entregou, foi o contrário, não foi? Pois é. Do lado a gente tem um grupo terrorista. E católico nenhum pode defender um grupo terrorista que está atacando um Estado. Mas o Estado, para se defender, ele está matando criança inocente, jogando bomba em hospital civil. São áreas que não tem mais gente, cara. Tanto é que esses ataques não matam civis. Entendeu? Onde é que você tá tirando que Israel tá matando civis, sabe? Veja, eu não sou um grande admirador do Estado de Israel, mas o Hamas pediu, entendeu? A Síria também pediu, né? Eu lembro que eu tava trabalhando numa escola pública e aí tava no intervalo, eu tava lá usando o telefone para passar o tempo e aí apareceu uma notícia assim do UOL, né? Que a Síria tinha feito ataques a Israel. Até aquele Jamil Chad fez a manchete e falou assim: a Síria deu um pequeno sinal a Israel, vamos ver como eles vão reagir. Ou seja, jogar bombas numa cidade é um pequeno sinal. E a reação já seria vista com maus olhos, né? Então Israel tem que ficar apanhando lá quieta. Mas não, tá? Não é a mesma coisa. As ações do exército de Israel não são nem um pouco, nem minimamente parecidas com as ações do Hamas, tá? Bloqueando conta de igrejas cristãs em Jerusalém. Isso não é defensável, nenhum dos dois Também não sei de onde é que ele tira isso. lados dá para defender. O católico tem que rezar e defender a paz. Engraçado que muitas vezes os católicos são falsamente acusados de idolatria, mas a pessoa que acusa idolatra um Estado criado pela ONU, um Estado que não é o Israel bíblico, enquanto o outro lado idolatra um grupo terrorista. Diferente dessas pessoas, o católico não idolatra uma pessoa, não idolatra um Estado, não idolatra uma... Escuta, mas por que você entende por Israel bíblico? Porque assim, as pessoas de Israel, aquelas genealogias de Israel, elas não existem mais. Então a dedução é que Israel nem existe mais? Como é que é isso aí? A guerra. O
católico adora somente a Deus. Na guerra entre Israel e Palestina, Eu não entendi qual é que é desse vídeo, não. Vou fingir que eu não vi isso. o inferno e o demônio são reais e saber disso pode salvar sua... O ato sexual não é impuro desde que feito da maneira correta. Esse é o Café com Teu Catequista. No mundo de hoje existem duas linhas de pensamento. Agora eu não entendi. Será que ele vai ensinar qual é o jeito de fazer love love? Se você reza Eu não vou ver, não. Tem criança que assiste minha página. e sente que não é atendido, talvez você esteja rezando errado. O maior erro do pecador é não conhecer a arte de aproveitar as próprias faltas. Esse é muito comum a gente ouvir frases: quem perdoa é Deus, eu perdoo, mas eu... As imagens católicas não são antibíblicas e venerar Maria não ofusca Jesus Cristo. Você sabia que não se pode só ler a Bíblia e interpretar do seu jeito? Não. A gente ouve falar que ele combateu o comunismo, que ele foi um papa grande. Você sabia que o Coliseu é um monumento? O cristão não pode ser comunista nem simpatizar com qualquer ideologia. Você sabia que Pedro... Cadê os vídeos de Francisco história? não era um ecologista, comunista, progressista. Isso eu busco aqui. Até o lugar onde São Pedro morreu. O que você acha da igualdade entre homem e mulher? Não é Deus que te condena ao inferno, é você mesmo. Esse é o cara. Esse aqui eu vou querer ver também, porque não faz sentido essa afirmação. Mas eu fiquei cismado com aquele negócio de Israel, cara. Ele realmente acha que as ações de guerra de Israel são desproporcionais? Né? Veja, no começo do mês passado teve aquelas filas onde o Israel estava entregando mantimento para os palestinos, né? Tem alguma guerra aí que está acontecendo que a nação mais forte está entregando mantimentos? Quer dizer, o Putin já entregou mantimentos para os ucranianos, né? Falou, vem cá, vamos parar um pouco, né? Deixa eu entregar um pouco de comida para vocês, antes de matar vocês de novo. Cara, qual que é o problema desse pessoal com o judeu, cara? Eu realmente queria saber qual que é a treta deles com o judeu. Não sei se eles já foram maltratados por algum judeu, né? Não tem legitimidade na treta de Israel com a Palestina, com o Hamas, na verdade, nem tanto com a Palestina, com o Hamas. Primeiro porque a reivindicação do Hamas de terra não faz sentido. Eles não são descendentes de nenhum povo da região de Canaã. Eles não são, tá? Aliás, todos esses povos não existem mais, tá bem? Eteus, Eveus, Jebuseus, Ferezeus não existem mais, tá? As pessoas de Bazã, Tiro e Sidom, tá? Não tem mais. São povos que não existem mais. Não tem descendentes diretos nem indiretos desses povos. Não existe mais. Tem algumas pesquisas arqueológicas que saíram até no primeiro semestre desse ano, é coisa recente, de algumas pequenas estruturas e alguns pequenos agrupamentos de ossadas muito mais antigos, de descendência hebreia, da região de Canaã. E nas datações do tempo, esses artefatos, ossadas e pequenas estruturas, né, ruínas de pequenos vilarejos, eles são mais antigos do que as estruturas dos ferezeus, eteus, jebuseus. Essa é pesquisa recente, eu não vou lembrar agora o título dela, mas se encontra na internet, tá? Eu esqueci o título mesmo, tô com a memória meio ruim. Dando a entender que o povo de Israel, né, os hebreus, na verdade, eles se originam em Canaã mesmo, como é o que denota um pouco a Sagrada Escritura, alguns séculos antes dos outros povos. Eles saem de lá, sabe-se Deus lá por quê, mas eles acabam voltando para lá. Então essa reivindicação de terra que esse povo faz, que esses muçulmanos fazem em Israel, não faz o menor sentido. Outra, o mundo islâmico é muito grande. Se você pegar o Israel, por exemplo, pegar todos os países muçulmanos do mundo e acoplar, colocar ali para você fazer medição diária, você vai ver que Israel é uma pulga. Mas o pessoal está tudo preocupado com o espaço dos palestinos. Por que eles não levam os palestinos para os outros países muçulmanos? Por que tem que ser Israel? Porra, você vai colocar a gente onde tem espaço sobrando. E onde tem espaço sobrando? Nos mundos muçulmanos. Né?
É lá que você vai colocar as pessoas, não num pequeno estado de Israel. Né? E ser feito pela ONU ou não, isso não faz diferença. Você tá entendendo? O Vaticano que existe hoje não foi criado pelo cristianismo medieval. A área delimitada foi delimitada pelos fascistas. O que isso significa? Porra nenhuma, é só uma curiosidade. Parece que ele usa, né, a expressão para tentar diminuir, né? Fala, o pessoal é um estado criado pela ONU, por que você está preocupado com isso? Porque tem gente inocente que foi atacada por grupos terroristas e agora Israel está reagindo. Né? Ah, mas o poder militar de Israel é muito mais forte que o do Hamas. E o Hamas não sabia disso quando fez o ataque? Né? Quer dizer, se eu der um chute no saco do Mike Tyson, se eu levar um soco na cara, eu vou lá na polícia e falo, ele me bateu, ele exagerou, porque eu sou mais fraco que ele devia ter dado um soco mais leve. Então quer dizer que o Mike Tyson vai poder apanhar de mim. Né? Essa frase aqui também não faz sentido, tá? Salvação e condenação é a decisão da pessoa, a pessoa é Cristo. Ah, tem um motivo? Tem. Ele deve usar isso para fugir do tema da predestinação, eu Às acho. vezes as pessoas pensam que Deus ele é mau por condenar as pessoas ao inferno. Tá, mas a solução para essa proposição não é dizer que você se autocondena, cara. Na verdade, Deus é bom e condena pessoas más ao inferno, como um juiz que condena criminosos à prisão. Só que elas esquecem que quem se condena ao inferno são elas próprias, ao rejeitarem Deus. A gente tem que ter em mente que as ideias têm consequências, que as nossas ações têm consequências. Então, por exemplo, se eu comer muito açúcar, a consequência natural disso é eu ficar diabético. Independente de você achar isso justo ou não, exagerado ou não, isso é uma consequência natural. Se eu comer muito sal, eu vou ficar hipertenso. Se eu xingar alguém, a pessoa vai ficar brava comigo. Todas essas são consequências naturais das nossas ações. E qual é a consequência natural do pecado? O afastamento de Deus. Todas as vezes que a gente peca, a gente está escolhendo conscientemente se afastar de Deus. Se você já escolheu passar sua vida inteira sem Deus, por que você o escolheria após a morte? A escolha pelo pecado, a escolha consciente pelo pecado, é uma escolha de se afastar de Deus. E a consequência natural dessa escolha, assim como a consequência natural de comer açúcar é ficar diabético. É uma consequência natural, mas não foi a natureza física que decide, né? A estrutura do Kairos, a estrutura do pós-mortem, é uma estrutura criada por Deus. Né? Então, se existe um espaço para os eleitos, um outro espaço, entre aspas, tá? Espaço no sentido figurado. Para os não eleitos, a relação de eleição ela não é uma relação natural cronotópica. E por não ser uma relação natural cronotópica, ela não é determinada, ela não pode ser manipulada, aliás, pelas minhas ações. Né? Essa consequência que ele fala, ela não é uma consequência dada pelo mecanismo natural das coisas. Ela é dada pela intervenção divina. Por isso que é sobrenatural, né? Por isso que é sobrenatural. E essa estrutura criada por Deus, né? E a sua relação de acessibilidade não é uma coisa humana. Não é uma coisa decidida pelo ser humano. Não à toa lá nas parábolas bíblicas vai dizer, né? Aquele que não der bons frutos vai ser ceifado. O ceifador não é eu. Né? Não é o Guilherme. Não é o Guilherme. É Deus que vai separar o joio do trigo. É o Cristo que separa. Né? Então quando chega lá no céu e Jesus fala, afastai-vos de mim, hipócritas malditos, né? Quem decide o afastamento é o Cristo. Não é os hipócritas malditos, entendeu? Mesmo que se negue a predestinação, tá? É possível defender, negando a predestinação, defender que a salvação e a condenação é a decisão de uma pessoa. Católico não adora imagem nem nada do tipo. Seguir o cristianismo não é escravidão, muito pelo... Católico não faz fertilização in vitro. Doenças ou deficiências físicas não são cargo. A comunhão na boca. Católico não usa método bom. Você precisa contar pra ele. Exato. O sacrifício de Cristo é eterno? É verdade que a igreja vendia terreno no céu? Não. Purgatório é completo. Deixa eu ver isso aqui. É verdade que a igreja vendia terreno no céu? Não.
As pessoas, quando falam isso, estão falando de uma suposta venda de indulgências pela igreja, mas isso é mentira. Primeiro, vamos entender o que são as indulgências. Toda vez que a gente peca, o nosso pecado tem duas consequências: a pena eterna e a pena temporal. A pena eterna é aquela que é perdoada na confissão e que tira a gente do inferno. A pena temporal são consequências temporais desse pecado que ficam na gente, e a gente pode tirar essas consequências com as indulgências. Vou te dar um exemplo. Se você quebrar a janela do seu vizinho, você pode pedir desculpa para ele e ele vai te perdoar, só que a janela vai... Aqui ele está confundindo indulgência com penalidade do braço secular, né? As penalidades do braço secular eram dadas pelo Estado a partir da estrutura do direito romano, né? Que o direito medieval ele é bem diferente do direito romano em mecanismo, mas a substância, né, princípios gerais do direito romano, sobretudo da esfera civil, se repetem nos estados medievais, tá? Até deixo aqui de recomendação um livro que não fala somente sobre isso, mas fala muito sobre isso, Os Dois Corpos do Rei, do Ernest Kantorowicz, tá? É um livro muito bom e tem em língua portuguesa, então você consegue ler traduzido, não precisa aprender outro idioma para ler o livro, que é muito bom. Mas se você puder ler, a edição em português é boa, mas se você puder ler em espanhol, em inglês, as edições em espanhol e inglês são bem melhores, tá? Aí você procura o equivalente do seu idioma o idioma que você lê. As indulgências, as penalidades do braço secular estão muito relacionadas à responsabilidade civil e por vezes também à responsabilidade penal, dependendo do tipo de crime. No caso da esfera civil não se trata muito bem a tipos de crime, mas um dever de indenizar, né? Então você tem que tentar corrigir alguma lesão, né, que você causou à vítima dos seus atos. No caso da responsabilidade penal é um pouco diferente, não está muito vinculado à vítima, mas sim se o ato configura em algum código de proibição penal, né? Então se você fez alguma coisa que configura algum tipo de crime, você vai ser penalizado, independentemente se a vítima está irritada ou sofrendo com a sua ação ou não. Mesmo que sei lá, imagina hoje em dia se você chega num promotor público, né, um promotor de justiça e fala assim, por que você vai processar o cara? Eu já o perdoei, né? Eu não quero que ele se dê mal, eu já perdoei no meu coração. O promotor vai falar assim, olha, eu não pedi sua opinião, ele vai ser processado de qualquer jeito. A vítima fica mais para escanteio. Tudo isso é uma coisa bem antiga, tá? Remonta os romanos, mas as indulgências mesmo, aí realmente acontecia em parte, não 100%, tá? Os protestantes exageram muito, mas do ponto de vista documental mesmo, do ponto de vista histórico, havia sim venda de indulgências, sobretudo em épocas que a igreja precisava arrecadar fundos, né? Isso aconteceu mesmo. Não existe mais, né? Porque não é correto, foi um erro que os católicos medievais cometeram, um erro grave, inclusive, e é isso. Continua quebrada. A janela quebrada é a consequência temporal do seu pecado, e isso a gente limpa com as indulgências. Quando as pessoas afirmam que a igreja vendia indulgências ou vendia pedaço no céu, é mentira. Não existe um pedaço no céu, não, mas ela vendia indulgência mesmo. É um salvo-induto. Vendendo indulgências. Isso seria um pecado de simonia, que é vender coisas sagradas. Mas ali no caso elas nem vendiam coisas sagradas, né? Seria simonia mesmo, você tá certo, mas elas nem vendiam coisas sagradas. Se você pegar aquele texto 2 do Legoff, mercadores e banqueiros da Idade Média e as cidades medievais, né? Você tem ali aquelas feiras de Poitiers, de Montpellier, muito próximas da igreja, e eram épocas em que a igreja fazia venda de indulgências, né? Então, uma porção do seu arrependimento era uma porção paga mesmo, né? Era uma porção paga. Aliás, havia sistemas de créditos financiados pela igreja. Você fala, João Pedro, mas isso aí não é usura? A partir do século XII, a teoria da usura, o Legoff mostra isso nos documentos, ela é muito ampla. Então, havia um critério para decidir o que era usura e o que não era, o que era título de crédito, né? Eles tinham uma noção de acréscimo abusivo, né? E acréscimo natural pelo tempo que o credor ficou sem o seu dinheiro, né? Para depois receber.
Então ele recebia uma bonificação, né? Do ponto de vista bíblico mesmo, isso seria usura. Seria usura. Mas para eles, a usura só seria usura se e somente se fosse possível provar que aquela taxa de juros era uma taxa abusiva, né? E não uma taxa que possibilitasse um compensamento econômico pro credor. Mas da perspectiva bíblica você é contra isso e tal. Tudo bem, mas eles defendiam assim, entendeu? Eu não estou fazendo juízo de valor, só estou descrevendo do jeito que eles defendiam. Então dizer que tudo isso não aconteceu e tal é porque não conhece a história, né? Precisa estudar mais. Se em algum momento da história alguém da igreja ou um padre que seja vendeu indulgência, quem vendeu e quem fez errado foi o padre, foi a pessoa, não a igreja enquanto instituição divina. Eu tô aqui com você, eu tô falando. Não, mas tinha bula papal, tá, cara? Tinha bula papal. Não vou dizer que tudo era feito pela conveniência do Papa, até porque o Papa não ficava sabendo de muita coisa, mas tinha permissibilidade do Papa. Ando pela igreja. Só que se eu falar uma besteira pra você, não é a igreja falando besteira, certo? É o Guilherme. E como que a igreja dá essas indulgências? As indulgências estão sempre associadas a uma obra, a uma ação, a um sacrifício. Então, para você conseguir... Hoje sim, né? Hoje a penitência é desse jeito mesmo, mas no limiar da Baixa Idade Média tinha profunda ligação com o dinheiro mesmo. Aliás, houve essa mudança exatamente por isso, tá? A reflexão dos teólogos a partir do cativeiro de Avignon foi que o sistema de indulgências era coberto de excelsas falhas, né? Ele era abarrotado de problemas, tá? Grandes teólogos de diversas tradições, tá? Teólogos negativistas, teólogos cartuchos, teólogos lulistas, tá? Do Ramon Llull, teólogos tomistas, teólogos escotistas, ocamistas, uma dezena de intelectuais olharam para aquela sistemogênese da indulgência e falaram: isso aqui precisa de adaptação. Então, concílios de Constança, de Basileia e outros mais aí vieram exatamente para corrigir defeitos da indulgência. Ele trata como se nunca tivesse acontecido nenhum defeito, né? Como se a igreja nunca tivesse feito o que dizem que ela fez. Fez. E está errado. E foi corrigido, né? Às vezes eu tenho a impressão que esse pessoal, eles tentam criar um universo dentro da história onde tem pessoas que foram 100% boas a todo momento e pessoas que foram 100% más a todo momento. Uma coisa que eu deixo aqui, porque essa é fundamentalmente um canal de história, né, de filosofia, tentem não empobrecer o passado. Tentem entender que os homens são diversos, assim como você, que já fez coisas muito boas e já fez coisas muito ruins na sua vida. Você tem um coração, eu tenho um coração, o Guilherme tem, a Bianca tem um coração que tem luz e trevas, tá? Tem virtudes e pecados. Tenta entender que os homens do passado, os homens que já morreram há muito tempo, eles também foram diversos. Eles tiveram momentos de lucidez e momentos de dúvida. Eles tiveram momentos de boas obras e momentos de crueldade. Entenda que os homens foram diversos, tá? Isso é importante. Passa por algumas etapas. Primeiro, ter confessado, comungar. Purgatório é completamente bíblico e eu vou te explicar o porquê. Esse é o café. Esse aqui vale a pena ver também. Esse aqui vale a Deus pena. mostra quantas vezes Deus se revelou ao seu povo na forma de fogo para renovar a sua aliança com ele. Tá, mas isso não tem nada a ver com o purgatório. Purgatório é um lugar de purgação. Forno fumegante, como tocha ardente, com Abraão, em Gênesis 15. Na sarça ardente, com Moisés, em Êxodo 3. Na coluna de fogo, com Israel, em Números 9. Como fogo celeste, que consome os sacrifícios no altar, com Salomão e com Elias, em 1 Reis 8 e 18. E nas línguas de fogo, em Pentecostes, com os apóstolos, em Atos 2. Quando em Hebreus 12, 29, Deus é descrito como um fogo consumidor, não se refere necessariamente à sua cólera. Existe o fogo do inferno, mas há um fogo muito mais abrasador nos... Sim. Tem o Fieri Purgatórios. O Fieri Purgatórios, o fogo purgatório, aparece no Santo Agostinho. Vamos falar da parte histórica, tá? Aparece no Santo Agostinho, na teologia agostiniana, aparece no Gregório de Nissa, aparece no Basílio de Cesareia, aparece
Aparece no Laones também, sobre virtudes. Todos esses intelectuais das virtudes também são assim, tá? Aparece no Laones, aparece, que é o Anselmo de Laones. Aparece mais pra frente no Claraval, aparece todos esses caras, lugar de purgação. Não, lugar não, fogo de purgação. Só que não aparece o termo locus purgatório, um dos termos mais importantes nos documentos sobre a doutrina do purgatório, porque os papas escreveram sobre, os teólogos também, é o termo... Eu fiz um vídeo sobre isso, tá? É o problema do purgatório. Tá aí na playlist de religião. Dá uma assistida, é um vídeo grande, mas vale a pena assistir. Você vai ver, eu mostro ali que o termo locus purgatório, lugar de purgação, ele é muito importante, né? E ele é o que compõe todos os grandes textos católicos que celebram a doutrina do purgatório. Eles usam o termo locus purgatório, mas ele demora muito para aparecer na teologia católica. Ele não aparece na Bíblia, né, na Vulgata Clementina, por exemplo, né, que daí está em latim. Não tem termo equivalente em grego, koiné, nem em aramaico hebraico. E ele é uma solução, tá? Para visões de santos. O que acontece? Alguns santos, como o Venerável Beda, alguns reis católicos também, eles tiveram visões, né, de pessoas que estavam num lugar que elas chamaram de lugar de purgação, tá? Essas visões foram oficializadas pela Igreja Católica da época e ainda são consideradas válidas pela Igreja Católica dos tempos de hoje, tá? Pelo menos a romana. Isso eu falo, essas visões aí do século VI até o século XI, mais ou menos. São muitas visões. E depois também teve algumas outras, mas o essencial está nessa época, tá? E ali eles vão trabalhar com pessoas pedindo orações e penitências para sair desse lugar de purgação. Outros vão ter visões onde eles são levados por anjos, ou por um anjo, um arcanjo, por exemplo, sei lá, o Miguel, para o inferno. E tem ali a parte onde as almas sofrem muito, as almas dos pecadores sofrem muito, mas tem uma outra parte do inferno, olha só, hein, em que as almas estão passando por um fogo, mas é um fogo diferente daquele que viu no inferno. Uma parte do inferno as pessoas estão sofrendo, mas elas não estão sofrendo como almas condenadas, mas sim estão pagando alguma coisa em penitência e estão saindo dali. O Jesus Cristo, a Virgem Maria, estão buscando pessoas dali e colocando no céu. Outros não têm visões também, mas elas não são relacionadas ao inferno. Do ponto de vista que esse lugar de purgação era uma parte do inferno, como se fosse um inferno em camadas, como em Dante. Elas estão tendo visões onde elas passam pelo céu, pelo inferno, por um lugar intermediário. Esse lugar intermediário será um lugar de purgação. Essas várias visões, a igreja ficou muito preocupada com elas em relação à sua validade, se o cara estava falando a verdade mesmo, se ele estava inventando lorota. E a conclusão foi que eles estavam falando a verdade. E aí decidiram comparar as visões e fazer uma tábuas de relações entre elas. E elas denotavam, né, do ponto de vista teológico, aquilo que mais se compatibiliza com a teologia católica, de que havia o fogo de purgação, a chama do Espírito Santo, está na Bíblia mesmo. Mas já que os santos tiveram, os veneráveis e os santos, os mártires também tiveram visões sobre um lugar específico onde esse fogo atua, que é diferente da teologia protestante, onde esse fogo atua no kairos do céu mesmo, eles chegaram à conclusão que havia um lugar intermediário entre céu e inferno, onde esse fogo de purgação, essa chama acesa do Espírito Santo, purificadora, limpa, bela, atua. E por isso essas almas às vezes tinham permissão divina para vir à Terra frente aos seus entes queridos, né, em frente às pessoas que estão vivas, porque os santos eles tinham visões não de pessoas aleatórias, mas de parentes que já haviam falecido, irmãos, irmãs, pai, mãe, tio, avô, toda sorte de parentesco. Eles viam isso, essas visões, eles tinham essas visões, e a igreja acabou reconhecendo essas visões como verdadeiras, e aí a doutrina geral do purgatório começou a aparecer na Baixa Idade Média, ou seja, demorou muitos séculos para ela emergir, e ela não existe um locus purgatório na Bíblia, simples assim, tá? O inferno não é um locus purgatório e o céu também não é. No inferno porque essas almas não vão sair de lá, e no céu também porque essas almas não vão sair de lá. O purgatório transita, tá? E ele só tem a sua formulação no século XIII. A partir do século XIV nós temos
um florescimento muito grande de livros e escritos sobre o purgatório, tá? Sobretudo na França e na Itália, fundamentalmente. Tá? A partir do jubileu de 1300, havia, né, uma técnica de escrita na Baixa Idade Média que chama exempla. Tá? São homilias escritas por padres, tá bem? São homilias longas, são textos muito rebuscados, do ponto de vista paleográfico, mas são textos de certa forma simples, onde o padre cria uma história fictícia ou conta uma história de algum geógrafo, alguma história de vida do santo, para tentar passar alguma mensagem para o fiel que está ouvindo, tá bem? Ele tenta fazer sintetizações de mensagens bíblicas, de trechos bíblicos, explicar numa palavra mais fácil para as pessoas que não tinham acesso à leitura. Esses textos eram escritos porque o padre fazia a leitura desses textos nas celebrações. E milhares de exemplos sobreviveram ao tempo e estão nas bibliotecas da Europa. Muitos desses exemplos começam a contar histórias de santos que viram o purgatório, ou coisa parecida com o purgatório, ou criar histórias mesmo da própria cabeça, cuja conclusão é a existência do purgatório, é a mensagem de esperança que o purgatório traz. Né? O Jacques Le Goff, no livro O Nascimento do Purgatório, traduz vários desses exemplos para o francês, e aí você pega uma edição em português, está traduzida para o português, onde você pode ler esses textos em latim, que originalmente em latim, alguns em língua vernácula também, castelhano, catalão, etc., mas traduzido para o português. E você pode ver as historinhas que eles iam contando na época. O problema a teoria, né, a história dos exemplos, ela é muito complexa, ela é muito rica, porque teve exemplos que foram proibidos pela Igreja Católica, porque eles tinham uma linguagem muito torpe, alguns exemplos, os padres colocavam palavras de baixo calão, às vezes as mensagens trazidas eram mensagens inconformáveis com a doutrina da igreja, algumas mensagens eram até muito heréticas, e teve muita censura de exemplo, mas todos eles, a maior parte deles provavelmente sobreviveu. Nós temos milhares, aliás, né, como eu disse. E é tudo muito importante. Então, assim, se você puder dar uma lida nisso, né, é bom, porque realmente... E não tem problema o purgatório ser bíblico. Aliás, o Jean Gerson, que é um teólogo que eu estudo muito, tenho vontade de fazer mestrado para ele vai nadar um pouco contra a corrente, porque ele fala muito sobre a devoção de São José, no seu tempo, que é século XIV também, 14 e 15. Uma consagração a São José, essa teologia a respeito de São José vem muito do Jean Gerson, defende a Imaculada Conceição de Maria contra tomistas e escotistas, né? E defende também o purgatório. Ele vai dizer que nem tudo está na Bíblia. Isso não é um problema, porque Deus ainda está vivo e ainda conversa com o ser humano. Então, algumas mensagens que não foram reveladas na Bíblia não necessariamente deveriam ter sido reveladas na Bíblia. Deus escolheu o tempo certo, o tempo que ele quis, para revelá-las para aqueles que são os guardiões da Sagrada Escritura, que é a Igreja Católica. Veja, isso é a opinião de um teólogo consagrado entre os doutores da Igreja Católica Apostólica Romana. Não sou nem eu que estou falando, estou só reproduzindo a teoria dele. E que não havia um problema em aparecer alguma coisa que não está na Bíblia. Até porque o próprio texto bíblico vai dizer que Jesus fez muito mais do que está descrito ali. E se fosse escrever sobre tudo o que ele fez, não haveria papel que bastasse. Significa que, nessa visão, a Bíblia é uma revelação, tal, importante, é fundamental, é parte integrante e inegociável da doutrina, mas ela é um dos elementos. Né? Esse Deus que ainda se manifesta, esse Deus que envia seus anjos ainda, esse Deus que ainda demarca a presença, né? Ele é compatibilizado e associado à revelação da Sagrada Escritura, porque ela não encerra o bojo total das revelações. Outras mais vêm depois dela. E ainda continua existindo, Jesus Cristo continua sangrando na hóstia, para que a gente se lembre dele a todo domingo. Então você não precisa defender o purgatório usando a Bíblia, você pode simplesmente dizer que não, isso aqui foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Até fala no final, né? Se o purgatório não existe, invenção católica, Deus deve ter achado uma ótima ideia, né? Porque ela tem um tom de coerência. Ela faz sentido, você pode não acreditar nela, mas que ela faz sentido, ela faz sentido.
mesmo não tendo base bíblica. E tá tudo bem. É o próprio Deus. A gente não é protestante, a gente não é adepto do sola escritura. Não é uma premissa que a gente usa. Então não tem problema. Que o fogo se refere ao infinito amor de Deus, muito mais que a sua cólera. É estranho, portanto, que a Bíblia descreva os anjos mais próximos de Deus como serafins. Significa literalmente abrasadores em hebraico. Que ele vai falar das presenças do fogo purificador na Bíblia, mas como eu expliquei, uma coisa é esse fogo e outra coisa é um lugar onde esse fogo atua. O que faz todo sentido, considerando que Isaías 6 descreve esses anjos como cercando o trono de Deus, cheios de fervor. A própria lógica de Cristo, em Mateus 12, do 31 ao 32, revela para nós a existência de um perdão dos pecados pós-morte. Jesus afirma que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada nem nesse mundo, nem no mundo vindouro. Ora, se para esse pecado específico não existe pecado no mundo vindouro, significa que para outros pecados, evidentemente os veniais, existe sim essa possibilidade. São Paulo afirma na 1 Coríntios 3,13 que os santos deverão passar por um juízo ardente, na qual a obra de cada um será revelada pelo fogo. Aqui, aí não tem nada a ver com o lugar de purgação, né? Porque o juízo ardente que revela as obras são obras que acontecem no espaço-tempo. O purgatório não está no espaço-tempo. A gente evidentemente não está falando do inferno, porque os que estão sendo julgados são os santos. O propósito do fogo é claro, revelar se as obras são puras, como ouro e prata, ou impuras, como palha, feno ou madeira. Versículo 15 ainda nos revela que alguns santos que estão destinados a ir ao céu passarão pelo fogo e sofrerão. É, portanto, um fogo purgatório, que serve para purgar a alma, nos livrar de todos os pecados e permitir que a gente esteja na presença de Deus, que é puramente santo. Puramente santo. Amém. Só que não é um lugar de purgação. Esse que é o problema. Seu professor de história mentiu para você quando ele te contou sobre a Inquisição. Vixe, será que eu menti para meus alunos? E agora? Vamos ver, hein? Seu café com teu catequista. Vamos ver. No período em que os governantes temiam a Deus, as inquisições eram investigações lideradas pela igreja contra heresias. E essas investigações eram pedidos dos próprios monarcas, dos próprios príncipes da época. Não. Essa proposição ela é verdadeira por contingência, tá? Ela não é verdadeira por necessidade, ou seja, ela é verdadeira num conjunto fechado e bem delimitado, tá? Mas ela não é verdadeira totalmente. Aqui ele está confundindo de novo, igual naquele vídeo, a Inquisição do braço secular e a Inquisição da Igreja Católica, tá? A Inquisição do braço secular, Torquemada, muito famoso, né? Eram inquisidores que eram nomeados pelos monarcas, eram nomeados pelos estados nacionais. E eles trabalhavam em cooperação com os inquisidores da Igreja Católica, só que os julgamentos eles eram separados, tá? Apesar de ambos os grupos serem de inquisidores, você tem inquisidores nomeados pela Igreja Católica e inquisidores nomeados pelo braço secular, que é o governo. O perfil das pessoas que eram investigadas nessa inquisição, nessas inquisições, é um perfil muito distinto e por vezes até incompatíveis uns com os outros. Os inquisidores nomeados pelo Papa ou por arcebispos, cardeais, por vezes, né, eles costumavam realmente estar atrás dos hereges, tá? É realmente um vínculo com os hereges. Mas não somente com os hereges, tá? Com pessoas que causavam alguma espécie de desconformidade com o ordenamento religioso da época. Qualquer prática nova de devoção, né, do período inquisitorial era sempre vista com maus olhos, tá? Não à toa, a Santa Catarina de Siena, antes de ser canonizada santa, quase foi excomungada, né? Porque ela tinha formas de devoções muito diferentes. Enquanto que o braço secular, aí esse daí, faz a investigação aos inimigos do Estado. Mas como a igreja e o Estado eram muito próximas, por vezes, a Inquisição, por parte dos inquisidores católicos, faziam investigações de pessoas que estavam causando um tumulto, alguma desordem social que tinha uma relação com a religião, dentro do seio da religião católica, causando algum tipo de tumulto social, que não necessariamente era ruim, mas era visto assim. E aí os inquisidores católicos entravam em intersecção com os inquisidores do braço secular. E por vezes os inimigos do Estado, investigados pelo braço secular, também eram inimigos da igreja. Então havia um outro ponto de intersecção entre ambos.
E é uma época violenta, é uma época que o pessoal exagera em números, cerca de 1% das pessoas condenadas na Inquisição tiveram pena de morte. Então, coloca aí, né, 400 anos de Inquisição espanhola, por exemplo, 15 mil pessoas condenadas, 1% disso. E desse 1%, mais 60% era do braço secular. Então, se for ver, a Igreja Católica, quando isolada do braço secular, condenava muito pouco, né? Mas é um período violento, tá? Sobretudo na Espanha e na França. É um período violento. A Marguerite Poré, por exemplo, escreveu alguns tratados de mística. Eu tô estudando e traduzindo alguns textos dela também, porque tem a ver com o que eu estou estudando pro mestrado. Eu tenho vontade de fazer o mestrado, então estou estudando bastante para tentar a aprovação aí e tal. Ela escreve alguns tratados místicos e ela recebe umas respostas meio negativas da igreja. Dos seus leitores mais próximos, não. Respostas muito positivas. Ela tinha umas ideias meio idiotas mesmo. Na verdade, ela estava tentando colocar a ideia do panteísmo dentro da teologia católica. Isso não faz o menor sentido. E aí eles emitem uma nota de repúdio, né? A igreja francesa, os teólogos franceses, o antipapa da França, por exemplo, repudia isso. E provavelmente seria repudiado também pelo Papa, tá? Ela persiste na defesa e eles convidam ela para defender sua tese na universidade. E ela vai. Mataram ela. Tacaram fogo nela. Tá? Simularam, né? Vai lá defender e tal. Aí prenderam e mataram ela. É um mundo violento. Né? Como eu falei, nem sempre luz, nem sempre trevas. Uma mistura muito antinômica entre as duas coisas. Né? Às vezes o pessoal exagerava mesmo, entendeu? Rolava um foguinho. Não acontece mais porque tá errado. Simples assim. O alvo eram pessoas que se diziam católicas, mas pregavam heresias, ou seja, secretamente pregavam coisas que iam contra o ensinamento da igreja. E isso é importante, porque não se destinavam a judeus, muçulmanos ou pagãos, a não ser que eles se declarassem católicos para pregar uma falsa. Não, teve alguns judeus que foram mortos na Inquisição Espanhola, bem poucos. Bem poucos. Na francesa também, né? O caso do Guilherme de Meuchon, né? Que os judeus foram acusados pela Inquisição de ter envenenado um rio. E aí eles foram mortos. Tá vendo? Tem exemplos que coisas ruins aconteceram. Eu não tô mentindo, tem documentos sobre isso. Né? O pessoal, eles matavam e eles não escondiam essas mortes. Eles escreviam muitos textos enaltecendo, se vangloriando de terem feito isso, porque acreditavam que tá fazendo a coisa certa. Acontece. Falsa doutrina. Na maior parte dos casos, a Inquisição reduziu a violência ao invés de aumentar. Isso é verdade, realmente. Por incrível que pareça, o pessoal estava num ambiente onde eles tinham muito medo do braço secular e da Inquisição. Então eles viviam um pouco mais na espreita. Isso é verdade. Eu não sei se esse é o melhor jeito de reduzir a violência, mas se os fins justificam os meios, tá tudo bem. Por quê? Na época, os governantes já lidavam com as heresias, só que eles lidavam de forma arbitrária. Ou seja, não existia um devido processo legal para investigar. Então, mas o devido processo legal, o pessoal acha assim, mas o cara tem amplo direito ao contraditório, tem, né? Porque a Inquisição denota inquérito, etc. Era muito ríspido, era muito técnico. É verdade, realmente. Era um sistema de investigação muito, muito minucioso. O problema é que coisas que para nós não são vistas como motivo suficiente para condenar uma pessoa à morte, para a época era, entendeu? Você escreve um texto lá sobre panteísmo e você termina sendo queimado vivo. Né? Hoje é um absurdo, né? O cara pega lá um vídeo do Guilherme e fala assim, esse vídeo tá ruim, vamos matar ele. Entendeu? Esse que é o problema, né? Esse que é o problema. E eventualmente culpar alguém de heresia. A Inquisição introduziu o devido processo legal. E muitas das coisas são base do que a gente tem no direito hoje. Não. Essas bases a Inquisição ela contribui muito pouco pro direito ocidental. Até porque depois que ela finda,
a estrutura do direito modifica de maneira muito acentuada, né? O direito que a gente tem, assim, ele é muito calcado na época clássica, ele é muito calcado na common law, na jurisprudência. Isso é tudo pós-Inquisição, tá? Pós-Inquisição. Aliás, na verdade, eles começam a aparecer na época em que a Inquisição estava em voga, mas a Inquisição não usava esses princípios, né? Não usava esses princípios. Então, Provas, investigações, direito ao contraditório, testemunhas e principalmente misericórdia. E como funcionava? A igreja liderava a investigação, declarava uma pessoa culpada ou não. A pena era dada pelo Estado, de acordo com as leis civis da época. E as punições mais comuns da Inquisição: jejum, usar uma cruz em público, penitências e, a menor parte dos casos, a morte. E essa era realizada pelo Estado e não pela igreja. não, teve alguns casos assim, que a igreja condenava à morte. Como eu disse, bem poucos, né? 40% de 1% é um número muito irrisório. Mas aconteceu, tá? O negócio que ele tá falando do Estado ali é o que eu expliquei do braço secular, tá bem? Ah, Guilherme, mas a Inquisição Espanhola, que foi a mais agressiva de todas, sim, ela foi a mais severa. Mas mesmo sendo a mais severa, os historiadores falam de 2 a 5 mil mortes ao longo de 3 séculos, ou seja, muito menos do que a escola propaganda. Na verdade é coisa de 10, né? Em 400 anos. Mas é menos que a escola propaga mesmo, tá? É menos. Paga por aí. Por isso a gente tem que fugir dessas propagandas do mundo moderno que vão contra a igreja. Entender a história da nossa igreja é fundamental para defender a nossa fé. Com isso, o livro Tratado de História Eclesiástica funciona como se fosse uma bíblia para mim. Ele tem 2 volumes e ele trata sobre diversos assuntos: Inquisição, cruzadas, indulgências, história do papado, história da igreja primitiva e por aí. Ele deve ser desse livro aí que ele citou, que ele tira essas informações, né? Ah, tá bom. Depois qualquer coisa, se quiser, eu faço mais vídeos aqui. A gente parou, a gente assistiu até aqui, né? Depois se quiser, a gente assiste mais outros vídeos aí. Tem um monte aqui, ó. Olha, o Iago apareceu aqui, ó. Não vou ver agora, não. Mas se quiser parte 2, me avisa aí, tá? Eu tô meio cansado já. Tô falando há muito tempo. Eu desacostumei, gente. Foi mal. Até a próxima, viu? Obrigado por acompanhar até aqui. Deus abençoe vocês. E se o Guilherme quiser uma listinha de livros de história para aprofundar o assunto, é só entrar em contato comigo. A gente passa aí uns 50, 60 volumes sobre isso e incrementa os vídeos dele. Até mais.